Continua. Salve, salve, galera. Estamos aqui para ler mais uma newsletter do Ciro. Agora voltou porque acabou o Remember, acabou as férias do homem e ele voltou à newsletter. Newsletter número 80, saiu na sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2025. Editorial: China, Coreia do Sul e Brasil. Impressões de uma viagem. Revoltante. Não encontro palavras mais fiel para expressar o sentimento dominante que sentir a fazer uma viagem de 3 semanas circulando entre Seul, Pequim e Hong Kong. Cheguei ao Oriente via Japão. Amante sofrido deste Brasil em frangalhos, fui desafiado o tempo inteiro a explicar o inexplicável. O progresso tanto físico quanto humano desses países asiáticos vis-à-vis a decadência doída do nosso pedaço do planeta. Pode-se separar o Japão do fenômeno relativamente recente da China e da Coreia do Sul, dado que o Japão já tinha experimentado um status de potência antes da sua aventura na Segunda Guerra Mundial. Mas isso não é bem exato para o argumento que sustento. Enquanto o Brasil está entre os países de maior recursos naturais, o Japão praticamente nada dispõe deles em seu território formado por centenas de ilhas, enquanto o Brasil tem terras agricultáveis entre os maiores estoques delas no mundo. O Japão dispõe de muita pouca. E lembramos que o Japão não sofreu só a destruição total de Hiroshima e Nagasaki pela explosão das únicas 2 bombas atômicas utilizadas até aqui na história. Ao contrário, praticamente a essência de sua infraestrutura foi destruída, tipo portos, siderúrgicas, indústrias de base, eixos logísticos principais, por exemplo. Sob o ponto de vista do tempo histórico, isso foi antes de ontem. Ou seja, o fenômeno do surgimento japonês até seu status atual de uma das maiores economias do mundo, a terceira para ser exato, é fenômeno pós-guerra. Mais impressionantes ainda, para um brasileiro como eu, são os exemplos da Coreia do Sul e da China. Vejam se não é uma vergonha a liderança brasileira. Números irrespondíveis. Em 1980, o PIB per capita da Coreia do Sul era de $1.700 e o da China, na mesma data, míseros $200. O Brasil já tinha uma renda per capita de $2.200 na ocasião. Os últimos números demonstram que este casamento de corrupção, ignorância, demagogia e entreguismo, além e principalmente de submissão aos banqueiros do poder político brasileiro, são a certeza de nosso atraso. O PIB per capita da Coreia do Sul hoje é de $38 mil. O da China, com a sua superpopulação de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, saltou para $13.500. O Brasil do lulopetismo corrupto e ignorante atolou nos $11 mil. E vejam que essa é uma média que, entre nós, não faz muito sentido, dado que temos a pior concentração de renda do mundo entre as economias organizadas. Entre nós, o 1% mais rico da população tem uma renda média 39,2 vezes maior do que os 40% mais pobres. Vocês leram bem. Obra do lulopetismo picareta, hoje, no 5º mandato de Lula e do PT, o 1% de maior renda do país ganham 39,2 vezes mais do que os 40% mais pobres. Não há selvageria maior em nenhum lugar do mundo. Estava na China quando um jovem gênio chinês chacoalhou o planeta lançando uma ferramenta ultra ágil de inteligência artificial, o DeepSeek, arrombando um clube que se pretendia fechadíssimo e norte-americano. Em poucas horas bateu recorde de downloads na App Store. Por aqui, a última vez que vi a imprensa mestrada tratar o assunto era Lula dizendo que o Brasil não precisa de inteligência artificial porque tem o povo mais inteligente do mundo. Como sempre, sua plateia de patetas riu e aplaudiu. E neste exemplo está o fio da meada que explica a explosão de progresso dos asiáticos e o atraso decadente do Brasil. Para começar, liderança lúcida. Não há vento a favor se o comandante do barco não sabe para onde quer ir. Nos casos que visitei é possível localizar, no tempo e nos personagens e métodos, a virada conceitual por trás desse extraordinário êxito. Sob o ponto de vista modelar, eu posso dizer, sem medo de errar, eles estão fazendo justamente o oposto do que a nossa liderança débil tem feito aqui. É claro que não estou falando de transplante institucional, eles não funcionam. Estou falando de fundamentos econômicos, e aqui são poucas e basilares as opções. Centralidade da produção industrial sobre todas as outras atividades, mais especialmente sobre o financismo,
alto nível de poupança nacional e independência do capital estrangeiro, coordenação estratégica total entre governos, empresários e inteligência tecnológica, agressivo investimento na formação de capital humano, juros baixos, agressiva concorrência bancária, cultura de parcimônia, poupança e investimento contra o consumismo, sistema tributário altamente progressivo. Na China, a menor alíquota de imposto de renda é apenas 3% e a maior 45%. Na Coreia do Sul, as alíquotas vão de 6% a 45%. A aposta em tecnologia de ponta rapidamente se espalha para as aplicações industriais. É pena que nosso povo não tenha a oportunidade de ver o mundo onde a miséria está sendo extinta, a violência urbana é residual, a educação dos filhos dos pobres é sofisticada, ninguém é humilhado em filas de hospitais como rotina. Se tivesse, não perdoaria a canalice que nos governa. Pior, com o aplauso da elite e daquilo de que hoje em dia se disse de esquerda. Trump 1. Oh, pesado isso aqui, hein? Pesado. Trump 1. Tem todo o jeitão de blefe e o conjunto das primeiras medidas do governo Trump. Não que sejam neutras ou irrelevantes, ainda que até aqui mais pareçam aquilo que nosso ditado popular chama de macaco em casa de louça. Não acho que vai acabar bem, porque o conjunto de iniciativas já está gerando efeitos relevantes para o dia a dia dos norte-americanos. Examinemos a questão de deportação de imigrantes ilegais. Primeira picaretagem de Lula e companhia. Segundo pesquisei, nos últimos 5 anos, 2 de Lula, portanto, foram 100 viagens com deportados para o Brasil, e em todas as viagens os brasileiros vieram algemados. Biden e os democratas fizeram rigorosamente a mesma coisa ante o silêncio covarde e oportunista de Lula e do PT, que, a primeira viagem promovida pelo segundo governo Trump, nas mesmas constrangedoras condições, viraram patriotas de ocasião. Por que os brasileiros migram desesperados para os Estados Unidos depois de 5 governos do Lula e do PT? Esta é a questão que precisamos fazer. Fossemos um país sério. Do ponto de vista do Império, o assunto também não é trivial. Eles sempre tiveram uma mão oportunista na porta de entrada do país. Regular o mercado de trabalho, conter pressões salariais, sempre foram um verdadeiro critério da política migratória norte-americana. Ironia que gosto de fazer. A mãe de Trump foi uma migrante escocesa, que foi empregada doméstica antes de conhecer o pai de Trump. As mães e seus filhos também são ambas migrantes. Ivan era tcheca e Melania, a atual, é eslovênia. E se comenta a boca miúda que Trump, ele mesmo, é descendente de um imigrante alemão, Frederick Trump, nascido na Baviera e que veio à América no final do século XIX. Tenhamos, portanto, clareza, a hostilidade é aos pobres e não aos migrantes propriamente. O problema atual o terrorismo e as práticas neonazistas de autorizar prisões de imigrantes no trabalho ou até em templos religiosos autorizados por Trump estão deixando vazios vários ambientes de trabalho. A crise do absenteísmo é já central em setores como a construção civil ou o comércio. Vamos ver logo mais a pressão salarial, as consequências da inapetência do norte-americano médio para certos tipos de tarefa e por aí vai. Aposto no erosão do capital político do exibicionista da Casa Branca. Absenteísmo é falta, tá? É a crise da falta. Falta no trabalho. Gente que não vai trabalhar, fica faltando e tal. Quando foi ver, foi deportado. Trump 2. A política de tarifas restritivas a importações distribuídas a esmo, sem aparente estudo, tem, mais ainda, a cara de blefe com intenção diversas às anunciadas. Distribuídas assim como retórica histriônica de Trump anuncia. Os efeitos dos preços internos ao consumidor norte-americano será muito poderoso. As importações são algo ao redor de 1/5, ou seja, 20% de tudo que o mercado americano consome, mas em alguns setores chegam até a 1/3, como petróleo e derivados. Taxar Canadá e México com 25% de tarifa também gera outro estilhaço, perigoso para os próprios norte-americanos. Boa parte das importações desses mercados tem como origem empresas norte-americanas que cruzam as fronteiras através das vendagens prometidas pela ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, ao sapão para onde a FHC queria levar ao Brasil e que Itamar Franco impediu. Com a China, o buraco é ainda mais embaixo. E esta análise ainda não considera as prováveis retaliações. Trump 3. O macaco em casa de louça que o
Beócio, ocupante da Casa Branca, parece ser, se revela de forma ainda mais contundente nesse terceiro vetor da sua retórica inicial, a política exterior. O blefe aqui parece ser o primeiro a ser desmascarado. Logo, logo, tal é a estupidez de seus anúncios. O episódio do Panamá já antecipa, pela fraqueza de seus líderes, o que quero dizer. Trump ameaçou, contra todo e qualquer direito internacional, a possibilidade de ocupar parte do Panamá, onde se encontra o sensível canal que liga o Atlântico ao Pacífico. O que queria? Espantar a China da área. Já conseguiu em parte. O governo panamenho desfez um acordo com a potência oriental. Criar uma riviera como a remoção de multidões de palestinos sofridos e violentados já na faixa de Gaza e submeter o território objeto da faxina étnica anunciada aos Estados Unidos é pura e simplesmente crime contra a humanidade. Canadá como 51º estado, comprar a Groenlândia, ridículo. E assim a comunidade internacional precisa tratar esse senhor antes que ele acredite que é mais do que uma reação. Doentia é bem verdade, a corrupção e decadência do Partido Democrata. O esforço na Ucrânia parece ser a única iniciativa interessante. A conferir. Lula e os banqueiros. Cheiro de podre no ar. Na cozinha de Lula e Haddad está se preparando mais um pacote de perversidade contra o povo trabalhador e privilégio para os banqueiros. É inacreditável que Lula tenha essa coragem a essa altura, e só o silêncio conivente da grande mídia e a passividade das instituições de controle quando se trata de proteger os barões do dinheiro nesse país explicam tamanho absurdo. Fico imaginando também o tamanho da propina envolvida. Lula está preparando uma lei para dar o FGTS dos trabalhadores em garantia aos bancos nos empréstimos consignados. É um escândalo. Entregar a receita para fiscal, que é a principal fonte de financiamento de moradia popular e saneamento básico, para lastrear com dinheiro público neste aspecto, o crédito já em si é um absurdo escandaloso. Através do crédito consignado, os bancos já estão tomando quase 1/4 dos salários dos trabalhadores nos juros escorchantes de até 2% ao mês. O pagamento é feito através de retenção, no olerite, da parcela devida do empréstimo, mais os juros para lá de Joia usuário. Pereira mandou R$5. Vamos levantar a tag. Número só Cirosal vai ser país. Tamo junto, joia. Valeu, mano. Só o Ciro vai salvar esse país? Bora levantar. Agora a banqueirada está querendo mais. Quer que o governo entre com a garantia adicional de vincular o fundo de garantia por tempo de serviço a esta expoliação. Por um lado, o Banco Central alopra a taxa de juros a pretexto de conter o crédito. E por aí a demanda da forma a combater a inflação. Cada ponto na Selic tira dos cofres públicos quase 70 bilhões por ano. Por outro lado, o mesmo governo pretende dar dinheiro público. Nesse aspecto, o FGTS é sim, poupança compulsória administrada pelo governo, para garantir para os banqueiros a sua atividade de vampiros do povo. Em tempo, Lula já tinha autorizado que, nojo, os bancos possam tomar 25% do valor do Bolsa Família e do BPC através de crédito consignado em cima dessas políticas sociais compensatórias destinadas aos miseráveis e mais pobres do Brasil. Lula, o PT e seus puxadinhos são a vergonha dessa geração de brasileiros. A passividade daquilo que um dia se convencionou chamar de sociedade civil é cúmplice e tão vergonhosa quanto. Rapidinhas. Mano, esse bagulho aqui do FGTS também aqui é surreal, né, velho? Não, Vinícius, eu tô esperando terminar meu quarto lá, o meu estúdio, pra gente voltar a fazer o programa, tá bom? Eu pretendia acabar essa semana, mas, mano, não deu pra acabar. Deu uma falha nas impressões lá, do cenário. E aí vou ter que resolver semana que vem. Rapidinhas. O lucro do Itaú bateu recorde histórico com Lula. 40,2 bilhões de reais. Vão distribuir boa parte dessa montanha de dinheiro como dividendos para os acionistas, cabendo aos seus controladores a parte do leão. Ninguém vai pagar um centavo de imposto de renda. 2. Programa Voa Brasil. Mais uma demagogia amplamente anunciada por Lula para quem, através do programa Os Pobres Irão Poder Pegar Avião, gerou também apenas 0,95% das 3 milhões de passagens liberadas com dinheiro público foram utilizadas. Sim, menos de 1%. Gastaram em propaganda mais do que isso. Caraca! É sério? O programa Voa Brasil gasta menos de 1%? Caraca! 3. Com os juros nessas alturas imoralíssimas, nada funciona no Brasil. Peguemos deste exemplo. Se você contribuir com R$ 951 por mês durante 40 anos,
você poderá receber o teto do INSS fixado hoje em R$ 8.157. Investindo os mesmos 951 pelos mesmos períodos nos juros de 12% ao ano, você acumulará nada menos do que 9,2 milhões, o que lhe daria um rendimento de R$ 92 mil por mês. Bando de loucos e irresponsáveis. 4. Governo Lula recebeu 32 voos com deportados com Biden no governo dos Estados Unidos. Nem um pio. Vassalagem é o que se trata. 5. Produção industrial já voltou a cair. Mas é importante que se saiba que temos hoje o nível de produção industrial que tínhamos em 2004. PT de Lula e PL de Bolsonaro votaram junto e de acordo na entrega do Congresso ao Centrão. Merece aplauso. O filme Ainda Estou Aqui, que tem 3 indicações ao Oscar, incluindo Fernanda Torres como melhor atriz. Merece vaia. Lula e sua fala para a lá Maria Antonieta, pedir que o povo não compre alimentos se estiverem caros. É bom ficar de olho. Relação entre executivo e legislativo com novos presidentes da Câmara e do Senado. Então é isso, pessoal. Lembre-se sempre que é importante financiar uma corrente de opinião independente, então assine a newsletter do Ciro, vintão por mês, vale super a pena. cirogomes.com.br, só assinar. Beleza? Corre lá para assinar e se puder dar o like no vídeo aí e deixa um comentário. Epaminondas. Beleza? Beleza. Bora, vamos ver o que mais tá rolando aqui. Tinha uma parada que eu queria ver com vocês também. Não sei se eu acho aqui, ó.